muita saúva e pouca saúde, os bares do Brasil são. Obrigada, homens da minha vida. 6 hours is riding the subway before anybody notices. Suppose if I had to choose between the true version and an elaborate one involving a fish. Eu não quero ser seu amigo. Screaming Jay Hawkins and he's a wild man. Eu sou fônio, mas eu era um peixe. Dad's dead, baby. Dad's dead. Silly Caucasian girl likes to play with samurai swords. Ok, corta. Hoje de noite, a gente vai ficar em casa vendo vídeo. Pra variar. Ele alugou uns filmes napolitano que quer me mostrar. Quais? Roma, Cidade Aberta e La Strada. La Strada. Na mesma noite? Uhum. Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... Eu aqui, Rodrigo. É uma felicidade muito grande, né? Tá o Rodrigo aqui. Eu falei lá no episódio 100, né, que foi muito importante a presença dele, né? Ele ajudou a carregar o programa durante um ano, né? Mas esse pode ser o primeiro episódio que alguém escuta com o Rodrigo. Então, Rodrigo, você gostaria de se apresentar mais uma vez pra gente? Claro. Primeiramente, é um prazer estar de volta, receber esse convite, né, para poder participar do podcast novamente, Thiago. Muito obrigado. Eu sou Rodrigo, carioca, né, tenho 31 anos, e eu sou apaixonado por cinema, né? Apaixonado por cinema, por bastidores dos cinemas, por premiações, festivais. Então eu sou um amante, confesso, da sétima arte. E nada melhor do que o podcast para poder me apresentar novos filmes, novos horizontes. Assim como eu já falei várias vezes, o podcast me ajudou muito a conhecer filmes que estava realmente no meu ponto cego, sabe? Que eu não veria normalmente. Então ele me apresentou a obras assim que eu gosto, hoje eu gosto por conta do podcast, como por exemplo, House, ou a trilogia das cores, Azul, né, sobre o filme francês 93. Então, eu gosto muito de participar do podcast, eu tava com muita saudade de participar. Eu acho que a gente vai ficar aqui tacando confete um no outro o programa inteiro, porque assim, realmente, eu tinha feito esse podcast em 2019, mas eu não tinha gente para participar, né? Pedia pros meus amigos da faculdade, né, participar, mas não tinha. E aí, um dia, o Rodrigo, que eu conheci graças a um curso do Marcelo Miller, lá no Sesc, aqui da Tijuca, a gente ficou amigo, e aí eu chamei ele para participar, ele topou, e aí a gente fez vários programas juntos, assim, e foi uma experiência ótima, assim, da mesma forma, né, você indicou alguns filmes que estão entre os meus favoritos, né, eu posso de cabeça citar o Desprezo, do Godard, que é realmente um filme maravilhoso, e e você me indicou naquele episódio que a gente falou sobre Nouvelle Vague, né? Uhum. E outros, aquele All That Jazz também, o Show Deve Continuar também, que é maravilhoso também, né? Vários filmes, né, eu conheci graças a você aqui no podcast. Mas você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Um filme bacana que eu vi essa semana. Então, tem um filme que tá nos cinemas que eu gostaria de indicar, que é A Substância. É um filme, assim... Você chegou a assistir já A Substância, Thiago? Ainda não. Então, ele é um body horror, né, desse ano, de 2024, que ganhou em Cannes o prêmio de melhor roteiro. E, assim, é um filme que ele tem tantas camadas para você assistir. E é um filme onde a Demi Moore, que é a atriz principal do filme, teve tanta coragem para poder se autocriticar, né, e também criticar Hollywood por conta do etarismo que rola em Hollywood. Não somente em Hollywood, mas também aqui no Brasil rola muito isso, né? A gente acaba vendo nas novelas, na programação,
nos filmes, nas séries, a gente acaba vendo um certo etarismo acontecendo, né, na indústria, um boom de etarismo acontecendo na indústria e também sobre a sexualização do corpo feminino. Só que ele utiliza o corpo feminino, a diretora e roteirista utiliza o corpo feminino para poder criticar a indústria do entretenimento que tanto busca essa perfeição, essa padronização do corpo feminino, né? E é essa indústria que quer que apenas mulheres jovens participem dessa indústria é feita, né? É presidida por homens brancos, velhos e que não enxergam o talento além da beleza, né? Você vê aí prisões acontecendo, como aconteceu do Harvey Feinstein, né, de Hollywood, um grande produtor, que ele abusava das atrizes, né? E isso também mostra um pouco no filme, além da busca para a eterna beleza. Então é um filme nota 1000, assim, que vai mexer, vai botar o dedo na ferida e é para machucar mesmo. A gente sai, pelo menos eu saí do cinema de uma forma, assim, apavorado pelas coisas que eu assisti, que é total de 2024 aquilo acontecer, né? Então é um filme muito, muito, muito bom. E você, Thiago, tem algum filme para poder indicar? Antes de falar do meu filme, essa é a segunda vez que o Substância é indicado aqui no programa, né? O João Cardoso, quando esteve aqui para falar sobre body horror, também indicou Substância, então eu me sinto ainda mais compelido a assistir esse filme. Na verdade, eu tô para assistir esse filme, já tem um tempo, né? Mas o troço tá meio corrido, então eu acabei não assistindo, né? Eu vi, para me preparar para o programa, um filme chamado Woodlands Dark and Days Bewitched, A History of Folk Horror. É um filme de 2021, dirigido pela Kier-La Janice, e é um documentário super extenso sobre folk horror, né? Ele vai desde a origem do termo, desde os primeiros filmes, né, da trilogia profana que eles vão chamar, até os filmes mais recentes. E eles vão fazendo algumas análises ao longo através do mundo inteiro, assim, né? Então eles vão falar de folk horror americano ou inglês, mas também vão falar de folk horror russo, vão falar de folk horror japonês, vão falar de folk horror brasileiro, até o Carlos Primati da entrevista nesse filme. E esse filme tem entrevistas de gente que eu adoro também, né? Além do Primati, também tem Sam Deegan e a Kat Ellinger, são duas estudiosas que eu adoro, né? Elas estão nesse filme, elas falam sobre folk horror. Até esse filme tem até umas interpretações interessantes que vão além do rural, né, do folk horror, né? Algumas pessoas até argumentam, né, nesse filme que o Candyman tem algumas características do folk horror, né? E o Candyman é urbano, né? Mas a gente vai falar um pouco mais sobre folk horror agora. Mas antes de a gente falar sobre folk horror, eu queria te perguntar uma coisa que eu perguntei para todo mundo que esteve aqui no podcast esse mês, né? Eu gostaria de saber a sua relação com os filmes de terror, porque eu sei que muita gente começou a gostar de filmes de terror na infância. Eu e João Cardoso, a gente começou já mais velho. O Marcelo Tinoco, quando esteve aqui, ele falou que foi uma coisa meio intermediária. Mas e com você? Você foi na infância, foi na adolescência, foi já mais adulto? Como é que foi? Então, é uma pergunta muito interessante, porque, assim, eu queria assistir filmes de terror na infância, mas eu tinha medo. Então, eu não assistia. Eu comecei, destravou um ponto de interrogação e virou uma vírgula para mim, né, na minha adolescência,
que eu comecei a ter mais coragem de assistir a filmes de terror, e aí foi uma chave virada, né? Eu acho que eu tava com os meus 13, 14 anos, quando eu comecei a gostar muito de filmes de terror, apesar de, na época, eu sentir um certo medo, né, de filmes de terror. Mas veio um filme que eu amo de paixão, assim, que é o REC, de 2007, um filme espanhol de terror, que me fez ficar apaixonado por filmes found footage, esses documentários, né? Esses documentários falsos, e que eu fui me envolvendo por esses filmes e caçando cada vez mais filmes de terror com essa temática. Aí cheguei no Bruxas de Blair, cheguei no Atividade Paranormal, e isso foi me dando coragem a ver aquele que é considerado um dos maiores filmes de terror de todos os tempos, que é O Exorcista, que eu só tive coragem de assistir com 19 anos. Então, assim, a minha relação com o terror vem com essa curiosidade, com um certo medo de assistir a esses documentários de terror, né? A esses filmes que foram me moldando assim, e até hoje eu sou apaixonado em documentários que vão sendo lançados durante o decorrer dos anos, né? E eu tento assistir a pelo menos alguns. Assim, tem alguns ainda que eu não assisti, mas eu vou tentando assistir e me reconectando com essa adolescência minha. Agora, falando em específico de folk horror, qual foi o primeiro filme de folk horror que você viu? Você consegue lembrar? E qual é a sua relação com esse gênero? Pode chamar de subgênero de terror? Não sei. Mas qual é a sua relação com o folk horror? Então, o primeiro que eu assisti, né, possivelmente deve ter sido o Bruxa de Blair, que é considerado um pouco, né, folk horror. Acredito que tenha sido o primeiro, mas eu acho que o que me conectou ao tema mesmo foi A Bruxa, do Robert Eggers, né? Eu acho que foi o filme assim que mais me chocou, porque eu lembro nitidamente como eu assisti a esse filme. Eu tava no cinema, eu fui assistir no cinema, eu tava fazendo a faculdade, na verdade, aí eu tinha ganho ingresso pra assistir qualquer filme no cinema. E tava passando A Bruxa, e tava sendo muito elogiado, falando que era um filme de terror. Aquele marketing, né, que a gente vai de ano em ano tendo um marketing assim, falando que é um filme que assustou todo mundo, que é um filme que faz as pessoas passarem mal. E eu fui assistir a esse filme. E na sala de cinema só tinham 5 pessoas, comigo incluso, né? Um casal na frente, um outro casal no meio e eu lá atrás. E eu fiquei muito agoniado com esse filme. A Bruxa foi um filme que me deixou, depois de muitos anos, né, que eu tinha falado agora, que Exorcista ele me deixou com medo, eu fui assistir com 19 anos, e A Bruxa ele me deixou muito assustado por conta das cenas que aconteciam na Bruxa. Uhum. De suspense e aquele horror rural, aquela pegada do século XVIII ali, pegando a gente, e aquele inglês arcaico também, que o Robert Eggers fez questão de trazer no filme dele. Isso foi me deixando curioso com filmes de folk horror, né? Então, veio depois da Bruxa, veio o próprio Farol, do Robert Eggers, veio também... Desculpa, eu sei que aqui quem escuta o podcast sabe que Thiago não gosta, mas veio Midsommar, veio Maria e João, né, que também é um filme folk horror, e foi me envolvendo aquela história. Então eu amo filme de bruxa. Eu gosto muito de filmes com a temática bruxa, eu gosto muito de filmes com temáticas pagãs, eu gosto muito de filmes com temáticas... Esse horror rural, né? Essa coisa ritualística de estar no meio da floresta e tem uma aldeia ou alguma coisa ali que está fazendo algum tipo de fé pagã, digamos assim, e que é muito rico, né? E querendo ou não, a gente acaba conhecendo outras culturas, a gente se conecta a outras coisas, né? Então eu acho que essa é a minha relação ao folk horror. Se alguém chegasse pra você e falasse assim, ô Rodrigo, eu tô querendo começar a assistir o folk horror, quais filmes você indicaria para essa pessoa?
quais filmes eu indicaria para essa pessoa. Tá, eu começaria com o que eu já falei, A Bruxa, né? Que eu acho que é um filme espetacular. Assim, cria uma tensão, tem um certo envolvimento, ele envolve o público, né? Desculpa novamente, Thiago, mas Midsommar eu gosto de mas eu acho que é um filme que ele também me deixou muito conecto ao filme, também assisti no cinema. Eu indico também O Homem de Palha, que é assim, um filme que eu assisti esse ano. Eu assisti no início do ano. Esse filme foi um filme que é isso que eu tô vendo, sabe? O que tá acontecendo? Eu não tô acreditando no que os meus olhos estão vendo. Ainda mais do meio pro final, que eu fiquei assim, meu Deus. Homem de Palha é o Midsommar, só que bom. Tá vendo? Fazia tempo que eu não falava mal do Ari Aster, cara. Então, eu vou trazer outro dele, então. Hereditário tem um pouco também de folk horror na sua história. E um filme que ele é pouco conhecido, eu acredito, mas que tem um elemento folk horror também, e tem um elemento também que eu gosto muito, que é o thriller, que é O Lamento, né, de 2016, que foi um filme que, durante anos, figurou na minha lista dos melhores que eu tinha assistido, e do top 10 dos melhores que eu tinha assistido. Ele vai te envolvendo em uma trama, um thriller mesmo policial, só que ele tem ali um quê de folk horror no meio dele, que ele vai te deixando agoniado com o que está acontecendo. Porque você começa a questionar a sua sanidade. Pelo menos quando eu assisti, eu comecei a questionar se eu estava vendo realmente aquilo ou se eu estava começando a ter delírios junto com o personagem principal, que é o... Peguei aqui uma colinha, claro, que é o Yu Gwang, que é o personagem principal, que é atuado pelo Wang Jung-min, que é um filme sul-coreano, e que fala um pouquinho também sobre xenofobia. Então ele vai misturando alguns elementos durante o filme, que as suas quase 3 horas de duração são nada. São nada, assim, é uma experiência única. Então, para quem não assistiu O Lamento, é uma ótima pedida. Eu tava vendo uma lista aqui no Letterboxd de folk horror e eu vi um filme que você me indicou uma vez, assim, tem na Netflix, que é aquele His House, que também estaria inserido na temática do folk horror, né? E eu gostei bastante, assim, foi um filme que eu assisti por sua causa e acabei gostando bem. Fala um pouquinho também de folk horror. Esse termo ele ficou mais popular, né, depois de uma série feita na BBC, né, pelo Mark Gatiss, né, chamada History of Horror, e aí eles debatem esse termo, né, o folk horror, né. Não foi a primeira vez que usaram esse termo, né, mas eu acho que foi o lugar, o momento em que mais se popularizou esse, e um livro do Jonathan Rigby chamado English Gothic: A Century of Horror Cinema, né, publicado lá na primeira década desse século. Folk em inglês significa povo, né? Vem também, né, no alemão também você vai ter o folk, né? Só que escrito com V e não com F, né? Tanto que a Volkswagen, né, é carro do povo. Essa é a origem do termo. Mas esses filmes geralmente tem muito a ver com um tipo de terror que mistura elementos folclóricos, né? O folclore também vem, né, de folk, né?
e lendas, né, mitos antigos, né, os rituais pagãos. Né, é como se assim, você tivesse forças ancestrais que interferissem na vida dos personagens. Né? E você vai ter, né, os temas do folk horror geralmente falam sobre isolamento, né? A natureza como uma entidade viva, ameaçadora. Você vai ter a paranoia e você vai ter um conflito entre modernidade e o antigo. Naquele documentário que eu falei, você vai ter o Jonathan Rigby falando, né, que o folk horror, né, o horror rural, que é como se traduz aqui para o português, né, o horror rural, ele é baseado na justaposição entre o prosaico e o assombroso. E o assombroso é aquilo que causa assombro, né, do sobrenatural. Né? São coisas estranhas encontradas nos campos, ele vai dizer. Né? E aí ele vai falar que é o poder do ritual, né? O poder de contar histórias coletivas, né? Que o folclore, né? As lendas populares, elas surgem justamente naquilo, né? Do pessoal. Você consegue imaginar, né? O pessoal em volta da fogueira contando essas histórias, né? E são sabedoria, são conhecimentos antigos que há muito tempo foram reprimidos e esquecidas pelo homem moderno, né? E aí eles vão falar lá do retorno do reprimido, né? Aquele termo do Freud, né? Que conceito que é fundamental para a psicanálise. O Freud vai dizer que certos desejos, certos impulsos, memórias, por serem inaceitáveis ou traumáticos, eles acabam sendo reprimidos pelo inconsciente. No entanto, eles acabam não desaparecendo, eles retornam de uma forma distorcida, geralmente através de sonhos, através de lapsos de linguagem, né, os atos falhos, né, os sintomas neuróticos ou comportamentos compulsivos. Essa noção, né, sinaliza a impossibilidade de eliminar completamente os conteúdos psíquicos reprimidos, né, revelando conflitos internos que precisam ser elaborados. Né. Mas outras coisas, né, desse subgênero, né, você vai ver, né, geralmente é uma pessoa que se dirige para uma aldeia que fica fora da cidade e acaba descobrindo uma conspiração pagã, né, algo pré-cristão, ainda sobrevivendo, né, apesar da cultura dominante. Né, é como se você tivesse alguma coisa fora da modernidade. E aí eles vão falar, né, que eles vão falar sobre, usando um termo chamado psicogeografia, que é a relação psicológica entre pessoas no lugar e o tipo de impressões psíquicas que as pessoas deixam no lugar e vice-versa. Então, imagina assim, você tem uma determinada cultura, um determinado povo, um determinado lugar, né, pré-cristão. E aí ao longo do tempo, você vai modificando a sua composição, vai entrando o cristianismo, vai entrando o século das luzes, lá a gente vai falar de dois filmes, um que se passa no século XVII, outro que passa no século XVIII, né? O século XVIII é o século das luzes, você vai passando, né, nesse um período do iluminismo, mas essas coisas, esses pensamentos, essa cultura pagã ainda está lá dentro. Ela teve alguns, nem imagina assim, como se fosse assim, terreno, né? Um terreno que vai se sedimentando, né? Você tem um terreno lá da cultura pré-pagã, da cultura pagã, aí você vai indo uma cultura da Alta Idade Média, da Baixa Idade Média, do renascentismo, do iluminismo, né? Mas aquelas ideias pagãs ainda estão presentes naquela cultura, né? O pessoal naquele documentário vai falar que no folk horror falamos muito sobre o efeito do ambiente nas pessoas, né, na psique das pessoas, né? O conflito entre diferentes comportamentos, né, que estão no cerne desse subgênero. Então, ele vai falar que todas as camadas
de significado que se acumulam em uma paisagem, né, que se acumulam em uma cultura e que muitas vezes se acumulam não oficialmente. E falando sobre o termo o folk horror, o Jonathan Rigby, né, que é esse autor desse livro, ele vai falar que quando ele usou esse termo pela primeira vez lá no livro dele, ele não tinha noção que esse termo já tinha sido usado antes. Mas é claro que teve, né? Ele falou que o primeiro uso de folk horror que é conhecido está numa edição de abril de 1936 de um jornal chamado The English Journal. Foi um estudioso shakespeariano, né, o Oscar James Campbell, que estava escrevendo um texto chamado Uma Abordagem Biográfica de Literatura. Aí esse autor, o Jonathan Rigby, ele vai cunhar também aquilo que ficou chamado de Unholy Trinity of Folk Horror, né? A trindade profana do folk horror, né? Que é justamente o Witchfinder General, que se chama O Caçador de Bruxas, aqui no Brasil. Você vai ter o Estigma de Satã, de 71, e o Homem de Palha, de 73, né? Você viu o Blood on Satan's Claw e você viu o Homem de Palha. Por que você acha que esses filmes poderiam ter sido tornados os marcos do gênero? O que eles têm em comum que possam ser considerados mais importantes? Eu acho que a conexão entre eles, né, apesar de um ser estruturado no século XVIII e o outro mesmo na década de 70 mesmo, né, eu acredito que a comunidade como um todo, né, eu acredito que mesmo o Homem de Palha ser retratado na década de 70, parece que aquela comunidade que o policial vai tá parado no tempo, né, porque eles têm aquelas festas à noite, né, também como eles tratam os jovens naquele filme do Homem de Palha e como eles tratam os jovens no Estigma de Satanás. Então, assim, eles têm essa coisa em comum para mim. E também uma coisa que é muito difícil hoje em dia nos filmes, porque ele é extremamente iluminado. Os dois filmes são bem iluminados, né? A maioria dos acontecimentos são de dia, são na parte do dia. Então nós temos também nos dois filmes que conectam a jovem que é querendo ser sexualmente ativa por conta de uma dominação, de uma possessão, talvez. Então nos dois filmes eles têm esses paralelos. E eu assistindo, né, ao Estigma de Satanás, tem esse paralelo entre os dois. Eu fiquei vendo quando eu for comentar sobre o filme eu vou falar melhor, mas eu vi muito disso. Falar de alguns elementos que tem do folk horror, né, e começando justamente por um que você falou, né, que realmente você vai ver que esses filmes geralmente têm muita relação com a comunidade, né, geralmente são comunidades fechadas, que desconfiam dos forasteiros, né? Ou então aqueles que desafiam essa comunidade. Né? E um outro elemento, né, é a questão do ambiente rural, né? Porque geralmente esse folk horror em geral, né, pelo próprio nome em português, né, fala que é o horror rural, geralmente é lugares afastados da civilização, né? E é como se alguma presença ainda daquilo, né, uma presença pré-cristã ainda estivesse presente, né, com o passar dos séculos, né? E é claro que assim, tem exceções, né? O próprio Candyman, eles vão falar aqui naquele documentário, né, porque tem toda aquela ideia do prédio, da importância daquele prédio, né? Você viu Candyman, não? Vi sim. Né? Toda aquela importância daquele prédio e toda aquela lenda, não, se você pronunciar o nome dele 3 vezes ele aparece, né? Tem toda uma mística
bem própria do folk horror, né? E, né, você vai ter também, né, como você bem falou também, vai ter um conflito entre modernidade e passado, né? Ver como é que a modernidade acaba se chocando com aquilo que é antigo. E é interessante que eu ia falar isso lá no Stigmata Satanás, né? Mas me lembrei agora, né, que eu tava ouvindo um episódio sobre esse filme, o Talk Without Rhythm, e o El Goro vai citar um livro do Stephen King chamado Das Macabre, que é sobre os escritos do Stephen King sobre horror, né? É um livro mais teórico dele. E ele fala muito da questão, né, da eterna dicotomia entre o apolíneo e o dionisíaco, né? Como assim, tipo, um elemento, né, o Apolo, né, seria a representação da ordem e o dionisíaco seria a representação do caos, né? E aí eu lembro, sempre que o El Goro vai falar sobre isso, eu lembro que, assim, antes do Stephen King, o Nietzsche vai falar lá naquele livro que foi o primeiro dos grandes livros que ele fez, que é o Nascimento da Tragédia. E ele vai falar sobre essa dicotomia entre o apolíneo e o dionisíaco, né? Porque o Nietzsche vai falar que originalmente as artes que eram governadas pelo Apolo eram diferentes das artes que eram governadas pelo Dioniso, né? Apolo é aquele deus solar, né? É o deus da manteia, né? O deus da previsão do futuro, né? É o deus que prega o comedimento, né? E o autoconhecimento, né? Porque lá no pórtico lá do templo dele estava lá escrito lá, né? Conheça-te a ti mesmo e nada em excesso. E ele vai. E para o Nietzsche, o Apolo geralmente é mais. A arte dele é mais do figurador plástico, né? Das artes plásticas. Já o Dioniso seria o da música, das artes performáticas, né? E aí ele vai falar de como na tragédia grega você vai ter uma apolinização do dionisíaco. Como eu falei de modernidade passada, eu lembrei, né? Você tem um representante, né? Representar a ordem é foda. Alguém que representa a ordem, né? Que seria uma figura meio que apolínea, né? Entrando num universo, né? Mais dionisíaco, mais daquele êxtase, mais daquela fúria estática, melhor dizendo, né? Daquela fúria estática de êxtase, não de ficar disparado. Dionisíaca, né? E aí você tem esse conflito também, né? Mas e vem cá, uma outra coisa. Você mencionou alguns filmes que são mais modernos do que esses da trilogia profana do folk horror. Por que você acha que agora você teve uma revitalização tão forte quanto a Bruxa e o Midsommar? Eu posso não gostar do Midsommar, mas eu sei que muita gente gostou e ele acaba por trazer uma nova luz para o gênero, né? Esses novos clássicos, né, entre aspas, ele tem nome e sobrenome. Produtora a A24, que é uma produtora independente, eu já não sei, ela ainda é independente, mas ela teve um boom gigantesco, né, nos Estados Unidos, começou pequena, e tanto a Bruxa quanto o Midsommar são filmes que têm a marca, né, da A24. Eu acredito que essa empresa, né, essa distribuidora, ela tem uma coragem que as grandes produtoras talvez tenham um pouco mais de medo de colocar para frente, né? Também veio da A24 o filme Lamb, né, que também tem aí elementos de folk horror. Tem também o Cavaleiro Verde, que também tem elementos de folk horror. Então essa empresa vai trazer esses elementos
e transformando em novos clássicos, né? É claro que a Bruxa vai pegar emprestado de alguns filmes da década de 60 e 70 de folk horror, assim como Midsommar pegou algumas coisas, tanto do Homem de Palha, como você falou que o Homem de Palha é bom, e também do Estigma de Satanás, também tem algumas coisas, alguns elementos de Estigma de Satanás em Midsommar. Então, é aquilo, né? Nada se cria, tudo se copia. Mas se for uma coisa bem feita e que dê novos rumos a novos diretores se encontrarem, ou até também antigos diretores andarem, né, por esses momentos, por esses movimentos, são movimentos do subgênero de terror e de horror, é muito bem-vindo, né? Eu lembro também que o M. Night Shyamalan tem aquela vila, né? Uma vila que tem e não tem elementos de folk horror, né? Porque eu não vou estragar aqui o plot twist do filme, assim, né? Como o grande plot twist que eu tava assistindo o filme. Tem muitos anos que eu assisti esse filme. E aí eu fiquei pensando, falei, gente, o filme tá indo pra um caminho legal, mas se tal coisa acontecer, eu vou ficar muito aborrecido. E aí tal coisa aconteceu. E eu fiquei muito aborrecido, sabe? Então, assim, e não é um filme folk horror do Shyamalan, né? Então, também tem não tem um elemento propriamente dito do folk horror. Também tem o Batam à Porta dele também. Então, cineastas estão trazendo cada vez mais filmes de folk horror pro mundo, né? Tem também, agora de cabeça aqui, eu lembro de o próprio universo de Invocação do Mal tem o seu folk horror para poder abraçar. Assim, não é bom, para mim não é um filme bom, que é A Maldição de Chorona, que tem elementos de folk horror, mas é muito mal introduzido no filme. É um filme que, particularmente, desculpe fãs do universo Invocação do Mal, mas é um filme que eu não consegui terminar de assistir, né? Porque joga também naquilo que eu acabei de falar. É um filme totalmente escuro. Não dá para enxergar nada que acontece. E eu acho que o folk, ele sabe utilizar muito bem, por exemplo, a luminosidade da fogueira. Sabe, a fogueira tem um elemento crucial. O fogo é um elemento crucial para os filmes folk horror. E se você não sabe utilizar esse elemento, desculpa, você está fazendo errado. Então eu não coloco ele como um clássico, mas A Bruxa, ele tem esse elemento, eu gosto de voltar porque ele tem esse elemento do folk horror e ele tem o elemento também do suspense. Porque eu acredito que o que é muito bom é quando ele não mostra propriamente dito aquilo que está nos assombrando. Então é uma coisa que te envolve cada vez mais, né? A transformação do Black Phillip é uma coisa divina, assim, para mim, né? De não mostrar e os diálogos também são muito bons. Então eu acredito que A Bruxa tá para agora século XXI, assim como O Homem de Palha foi pro século XX. Teve um outro diretor que eu lembrei agora, que é o Ben Wheatley. Ele fez alguns filmes que evoca muito o folk horror, né? Que são 3 filmes que eu assisti que entram nisso, que é o Kill List, A Field in England, e é um que tem nome em português que se chama Maldição da Floresta. Eu confesso que de cabeça eu prefiro muito mais as produções dele que não entram no folk horror, nomeadamente aquele Free Fire, o tiroteio. Você viu esse filme? Eu comecei a assistir na época do lançamento, mas eu não terminei. E eu No Topo do Poder são 2 filmes dele que eu prefiro aos filmes que ele faz sobre folk horror. Mas assim, não é só como a gente vai discutir mais tarde, não é só do Reino Unido tem o folk horror, né?
você vai ter a Europa Oriental, né? Você vai ter filmes, né, que podem se encaixar, né, nesse guarda-chuva, nesse subgênero, né? Eu consigo lembrar do Vi, que é um filme russo baseado num texto do Gogol, né, que é fenomenal, assim, dizem que A Morte do Demônio, do Sam Raimi, foi muito inspirado nesse filme, e é um filme que eu gosto bastante. E claro, assim, tipo, na Ásia, você vai, no Japão, por exemplo, você vai ter o Onibaba, o próprio Kuroneko, que a gente mencionou aqui no começo do ano, né? Aqui no Brasil você vai ter alguma coisa de folk horror, né? Ver alguma coisa assim, não sei, talvez Boas Maneiras poderia ser considerado folk horror, não sei, Uhum. não sei. Eu lembro que tinha uma série sobre folclore brasileiro, não teve? Teve a Cidade Invisível. Cidade Invisível. Então, você tem mais alguma coisa para falar sobre isso ou a gente já pode ir para os filmes? Podemos ir para os filmes. Agora que já falamos do tema, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora ou meu co-apresentador escolhemos um tema. Hoje foram filmes que podem ser considerados folk horror, né, ou horror rural. Então, eu escolhi um filme dentro desse tema, ao qual o Rodrigo ainda não havia assistido, e a Dri, do Cultura Pop a Rigor, escolheu um ao qual o Rodrigo ainda não assistiu, ou seja, 2 filmes que estavam lá no seu ponto cego. Nós vimos os filmes, e agora vamos conversar sobre eles. Aproveito para dizer que haverá spoilers dos filmes, então, se você não quiser saber o final desses filmes, nós recomendamos que você pause o podcast, vá assistir aos filmes e volte para nos ouvir. Estamos aqui esperando. Thiago, qual o filme que você escolheu para mim? O Estigma de Satã, de 1971 ou 1970. Mas antes, o pessoal do Bolchecine tem um recado para vocês. Oi, eu sou o João. E eu sou o Gabriel. Queremos convidar vocês para ouvirem o nosso podcast, o Bolchecine. Lá a gente discute cinema sempre por uma perspectiva política. A gente faz análise, fala um pouco da história do cinema e a gente apresenta algumas cinematografias que às vezes são deixadas um pouco de lado pelo cânone do cinema. Procure então por Bolchecine em qualquer plataforma de áudio e nas redes sociais. Só um disclaimer, eu não tô ganhando nada, só faço porque eu gosto muito do trabalho deles. Uhum. E mesmo vale pro Marcelo, né? Porque o Marcelo também já teve 2 cursos que ele apresentou que eu pedi para ele mandar áudio. E assim, foi de borla, como o pessoal lá em Portugal fala, né? Foi de graça, porque eu recomendo muito e aí eu fico muito feliz que eles indiquem. Mas vai lá, a palavra é sua. O filme foi dirigido por Piers Haggard, com roteiro de Robert Wynne Simmons e material adicional por Piers Haggard. Atuam no filme Patrick Wymark, Linda Hayden e Barry Andrews. Quando um misterioso cadáver é acidentalmente desenterrado por um garoto, adolescentes da cidade começam a se comportar de maneira estranha, sob o comando de uma garota chamada Angel, Linda Hayden, e começam a estuprar e matar um ao outro. Ao mesmo tempo, marcas aparecem na pele dos adolescentes e os pais prendem seus filhos em casa. As autoridades desconfiam que eles foram possuídos por uma entidade do mal. Essa sinopse vem do site Adoro Cinema. Então, eu tenho um certo apreço, né? Um certo, como dizem na Bahia, um certo quequê sobre os filmes que me remetem a uma época que eu não participei, né? Sejam filmes que falam sobre a Era de Ouro de Hollywood ou falam sobre um outro século, porque me jogam para isso, né? Me envolvam, né? O Estigma de Satanás... Satanás! Satanás! Ai, vem cá, Satanás! Onde está Satanás? Onde está Satanás? Onde está? Ele tem uma representação do século XVIII, né? Sobre, ainda mais na Inglaterra, na Grã-Bretanha. No século XVIII a gente estava tendo também ainda o Caça às Bruxas, né? Queima as Fogueiras. E esse filme, ele me remeteu logo no início, né? Por conta da utilização de perucas, por conta dos homens, né?
por conta também das vestimentas e por ser um filme muito claro, muito claro. Isso é uma coisa que eu gostei muito no filme, né? Eu assistindo o filme, assim, eu fiquei brincando com... Eu fico fazendo comentários, eu fico fazendo anotações mentais sobre as coisas que eu assisto para poder depois ficar relembrando. E eu fiquei pensando, nossa, Malhação fez escola, né? Porque crianças, não tem criança, mas a representação da criança, eu até entendo por que não são crianças, né? Porque tem cenas bem pesadas no filme que hoje não passaria pelo senso crítico, né? Nós temos aí, como tá na sinopse, estupros de adolescentes fazendo em adolescentes. Esses estupros coletivos acontecendo. Nós temos também alerta de spoiler, o Thiago tinha dito anteriormente, aí, então tem a possibilidade de falar. Nós temos uma nudez frontal de uma que na época era adolescente, tinha 17 anos, da Linda Hayden, né? E que no filme ela representava uma criança de 12, 13 anos. Então, seduzindo um sacerdote, né? Então, são cenas assim que a gente não vê mais nos filmes de hoje e que me remete aos filmes da década de 70, que me levam aos filmes da década de 70. Uma coisa que me deixou muito... quase me afastando do filme é que ele é praticamente 2 filmes em um. Eu não sei se você também teve essa percepção, Thiago, mas eu vi que tem um filme separado do juiz, junto ali na casa daquela senhora, que é uma senhora rica da redondeza, que ele fica rodeando ela ali, que tem o sobrinho dela que tá levando uma pretendente para casa, né? E tem toda aquela situação ali de, nossa, o senhor está trazendo uma namorada nova para casa, será que ela será a nova senhora da casa? E ela diz um breve, não vai ser. E tem também esse bando de jovens, né, de crianças e adolescentes, aí sendo representados por atores mais velhos, né, mas tem essas histórias que no final elas acabam se encontrando, mas durante a projeção do filme, há lacunas, sabe? Há coisas que não preenchem. Não preenchem. Se você não estiver prestando atenção na história, você tem uma cena acontecendo uma certa coisa e na outra cena já está acontecendo uma outra situação, dá para ficar perdido um pouco se não estiver prestando atenção no filme. Pelo menos eu tive essa percepção. Tá, eu posso fazer um parênteses? Uhum. Foi bom você falar isso, porque, pelo que eu dei uma estudada, quando o Robert Wayne Simmons ele escreve o roteiro, o objetivo original era para ser um filme de antologia, ou seja, várias histórias. Uhum. Né? Que aí o nome seria The Satan's Skin, né? A pele de Satã. Uhum. Depois que o diretor, né, o Piers Haggard, ele foi contratado para o projeto, ele e o Wayne Simmons eles reescreveram para dar uma história singular, né? Como se fosse uma coisa mais coesa, uma ideia mais coesa. Mas as origens de ser um filme de antologia tá lá, né? E é por isso que quando você leu os créditos, estava lá escrito assim, com material adicional. O material adicional escrito pelo Piers Haggard foi justamente para tentar transformar várias histórias em uma história só. Não deu muito certo, não. Não deu muito certo, não, porque o filme ele fica muito picotado, né? Também, como é que a edição vai trabalhar um roteiro que ele é picotado, né? Você trazendo essa informação faz muito mais sentido, porque ele fica muito picotado. Ele fica no vai vir, porque você tem um clima em um filme, no mesmo filme, você tem clima numa parte, aí outro clima na outra parte, que não se juntam, não se misturam, né? E uma coisa também que me incomodou muito foi a trilha sonora. Eu sei que foi um filme que ele não teve um certo investimento, né? Ele foi um filme barato, até mesmo pra época ele foi um filme barato,
custou $100 mil, né? Mas que você vê na produção algumas coisas, algumas questões, que dá para ver essa falta de investimento e que o diretor ele não soube se redobrar, sabe? Junto com o roteiro picotadíssimo. Mas tem algumas coisas muito valiosas nesse filme. E, claro, ele é considerado como se fosse a trilogia do folk horror, né? Ele é considerado uma das trilogias do folk horror. E, assim, ele tem umas cenas que são muito bem-vindas. Por exemplo, quando a mãe encontra o filho morto no celeiro, é de arrepiar. Porque justamente é aquilo que eu falo. Quanto menos mostra, melhor. Ele consegue criar uma tensão ali, né? Porque ele tá passando mal e ela vai buscar um remédio caro para ele. Ele é abordado por esses adolescentes no meio do caminho que começam a fazer uma cabra cega nele. E essa cena como um todo, né? Que parece ser de um outro filme, um outro momento, mas essa cena em específico que foi a que mais me chamou a atenção, a não ser a cena final, mas essa cena do menino fazendo essa cabra cega, ela é de um teor, também a outra cena também, a cena do estupro, mas ela é de um teor tão forte, né, porque a gente não sabe, pelo menos a leitura que eu tive, a gente às vezes não sabe quem tá do nosso lado. Né? Aquelas crianças que estavam ao lado dele, ele nasceu numa vila que é pequena, então aquelas crianças que estavam em volta dele eram os amigos dele, sabe? Então ele tinha aquela confiança, estava brincando, rodando, brincando, e foi levado por um beco onde estava a Angel, que o mata. Então é uma mensagem assim forte, porque é feito por crianças, que a gente começa a pensar, apesar do roteiro quebrado, essas crianças foram possuídas, essas crianças são realmente muito mais, né? Tem eu tive esse questionamento durante o filme. E a cena onde a mãe encontra o corpo dele no celeiro é de cortar o coração, assim, porque a mãe tem uma outra filha e a filha também acontece aquela atrocidade com a filha dela. E sabe, como é que fica, sabe, a cabeça dessa mãe? Então foi uma personagem que me pegou, digamos assim, no filme, apesar do filme ter, sim, as suas quebras, personagens que somem do nada. Por exemplo, o juiz, claro, ele vai buscar respostas, apesar de ser cético, ele vai buscar respostas. Some e aparece no final do nada, como um líder de quase um culto. O menino que decepa a própria mão também tem um início que parece que ele é o personagem principal, que ele que ia mover a trama junto com a Angel, e do nada ele some também e aparece como um membro qualquer da história, sabe? É como você disse, seria uma antologia, então na primeira história, por exemplo, ele poderia ser o principal, e na história da Angel ele era um mero figurante, sabe? E isso é percebido durante o filme. E é isso. Assim, eu vejo nesse filme muitas referências nos filmes de hoje, né? Como eu já tinha mencionado lá atrás, em Midsommar eu vejo essa referência por conta de como eles fazem a cabra cega, é do mesmo jeito. É copia, mas não faz igual? É do mesmo jeito que o Ari Aster coloca a sua personagem principal no meio de uma roda e tem esses personagens fazendo praticamente um ritual em volta dela, rodando em volta dela, e ela tá com uma venda no rosto. Me lembro nitidamente, olha que eu vi o Midsommar quando lançou. Então, quando eu vi essa cena, eu falei, o Ari Aster copiou. Sabe? Uhum. Ele fez igual. Tem cenas também, como essa cena do celeiro, ela também é homenageada, digamos assim, num filme chamado Maria e João, que é do Orkins Perkins, que é o filho do Anthony Perkins. Isso, que é o filho dele, que lançou um filme esse ano também maravilhoso. Mas o Maria e João, ele é um folk horror, e eu particularmente não gosto. Mas ele tem uns elementos que é mostrado nesse filme, né? Então, é um filme que ele
ele moldou gerações, né? É um filme que ele foi redescoberto, porque na época do lançamento, também fiz algumas pesquisas, ele não fez sucesso algum. Ele ficou poucos dias em cartaz, né? Apesar do pouco investimento, ele não conseguiu arrecadar quase nada do que ele foi vendido. E ele foi redescoberto, assim, na virada do século, por estudiosos, por curiosos, né, dos filmes de folk horror. E aí também mencionado, nem que seja em frame a frame, pelo Ari Aster, ou pelo Guy Perkins, ou por outros diretores, por conta de como ele conta a sua história. Eu lembro também, assim, eu assisti também para poder estudar para o podcast, eu assisti O Veneno das Fadas. Sim. Né, que também traz alguns momentos, aí sim são crianças, né, um filme de 84, mas que me lembra também a maldade pura, sabe? Ele não é... Como eu disse, o filme me deixou um pouco confuso. Apesar de mostrar, ele me deixou confuso se era realmente a maldade da Angel, porque ela viu uma coisa e tipo, caramba, eu vou fazer alguma coisa aqui do mal. Ou se ela estava sendo possuída, mas no Veneno das Fadas não tem nada disso, né? A menina é má, né? Então, ele foi moldando, né, esses filmes que vieram posteriormente a ele. Algumas coisas que eu vi no documentário que falam sobre esse filme, né? A primeira é que quando o filme estava em produção, em abril de 1970, saiu um artigo num jornal chamado Kinematograph Weekly, lá da Grã-Bretanha, que o autor, chamado Rod Cooper, vai se referir a esse filme como um estudo sobre folk horror, né? Então, naquela época, a gente falou que lá que em 1930 e alguma coisa, né? Na década de 30 já tinha gente falando sobre folk horror, né? E esse autor vai nos anos 70 vai falar mais uma vez do folk horror. E tem uma entrevista com o Piers Haggard nesse filme, né? E aí ele vai falar que o filme tenta se conectar com tradições, né? Tradições poéticas, né? E históricas e semi-históricas, né? O folclore, né? Que é uma versão mais rica e mais assustadora dos contos populares, né? Ele fala que o folclore tem histórias maravilhosas, né? Estranhas e misteriosas. E ele vai mencionar uma coisa que ele fala que o caos, a violência, a falta de disciplina dos jovens é uma preocupação perene. E na altura que isso foi escrito, havia preocupação com as gangues e assim por diante. E é engraçado que ele falando isso, eu lembro de uma outra coisa que eu estudei na época do mestrado, que durante as revoluções liberais lá do Porto, né, Portugal, lá no século XIX, né, tava um caos e um grupo de estudantes de Coimbra acabaram matando os professores, né? Os professores estavam indo fazer o beijamão, eu acho que o Dom João VI tinha voltado para Portugal e aí eles iam lá fazer o beijamão do Dom João VI, e aí um grupo de alunos foi e matou o cara, né? E é pra gente ver como é que esse troço de jovens serem violentos, sabe, vem muito antes do cinema, do videogame, né? Vem daquela época. Até, aliás, eu acho que, se eu não muito me engano, o Aristóteles fala sobre isso, né? Ele vai falar que os jovens são descontrolados, que perderam os respeitos pelos mais velhos, que não sabem o que é educação. É engraçado, né? Que assim, na minha época que a pessoa sabia. Você vai ver, sabe? Sempre na minha época, e você vê que na época deles era também a mesma coisa. Mas aí a Sam Deegan, que eu mencionei, que ela tá sempre participando lá do Projection Booth, que é um dos meus podcasts favoritos, ela vai falar que esse filme parece ser mais sobre esse tipo de terror da sexualidade feminina,
É o terror de uma população jovem que se levanta contra o sistema. Mas eu não saberia dizer se esse filme poderia se encaixar na questão da sexualidade feminina. É claro que assim, quando você vai falar de paganismo, das religiões pré-cristãs, tem uma visão diferente a respeito da sexualidade, né? E em relação ao gênero também, né? Uhum. Eu achei interessante uma coisa que até mencionei mais cedo, né? Que o filme se passa no século XVIII, que é chamado Século das Luzes, né? E você tem essa figura do juiz, em que pese ele apareça pouco, né? Ele aparece no começo do filme e depois vai aparecer no final, mas ele é justamente essa figura, né? Que é iluminada, tem as luzes da razão, né? Tanto que ele é cético, ele não acredita nas coisas, né? E aí ele vai e estuda, né? Então, você vê, ele é uma figura que representa muito o iluminismo, pelo menos eu tive essa impressão. Uhum. Né? E é ele que marca o contraste, aquele contraste que a gente falou lá no começo, entre a modernidade, e a gente está falando modernidade realmente no estrito senso, a gente está falando da idade moderna e da antiguidade, né? do passado. Uma outra coisa que o El Goro, no Talk About Rhythm, vai mencionar também é o contexto de como estava a Inglaterra lá no século XVIII, naquele período, poucos anos antes, quando se passa esse filme, né, que você vai ter uma guerra civil violentíssima, né, você vai ter a Revolução Gloriosa. Ele até argumenta que aquele cadáver que eles encontram, né, pode ser o cadáver de alguém que morreu na guerra. E aí ele até fala que assim, no sótão, onde está a noiva do personagem que aparece no começo do filme, naquele sótão tem várias bandeiras, vários estandartes, né, e aí, remetendo a isso. Então, seria como esse pensamento, essa história poderia ter sido criada a partir, né, não necessariamente por uma coisa sobrenatural, mas sim por essa carga pesada que você tinha na Inglaterra no século XVIII, lá tantas guerras, né, que acabou gerando essas ideias. E você também tem que pensar, isso é outra coisa que fala no documentário, a gente tem que falar sobre a Inglaterra nos anos 60, quando foi feito esse filme. Porque poucos anos antes, foi em 68, você teve um caso que foi absurdo, foi um troço que mobilizou muito a sociedade inglesa, que foi o caso da Mary Bell. Mary Bell foi uma jovem que acho que tinha 10 anos na época. 10, depois foi para 11 anos, né? Ela foi julgada quando ela tinha 12 anos. E ela foi julgada lá na Inglaterra por ter matado uma criança de 4 e uma outra criança de 3 anos. Nossa. E o que mais chamou a atenção do público é que ela não mostrava remorso algum. Então, a gente pode ver que assim, talvez a Mary Bell tenha inspirado a Angel Blake, né? Uhum. E falando nela, o que você achou da maquiagem? Porque assim, se você reparar, no começo do filme ela tá com uma cara normal, mas aí ao longo do filme ela vai ficando cada vez mais sinistra, né? Com as sobrancelhas cada vez mais espessas. Sim. Né? As maquiagens dela vai ficando cada vez mais feroz, né? Uma coisa... Ela vai trazendo uma brutalidade na forma angelical dela, né? Exatamente. Ela tá se transformando de um rosto angelical até... Apesar dos pesares, Angel é um ótimo nome, mas ela vai trazendo essa forma angelical que ela tem no decorrer do filme, por conta das sobrancelhas. Ela também arqueia também essas sobrancelhas. Para mim, é uma atuação que destoa do restante dos atores do filme, né? E eu gostei. Eu particularmente gostei. Eu acho que
apesar do estranhismo na concepção, porque poderiam deixar ela ainda com ar angelical, ela me lembrou muito, muito, muito a Sissy Spacek. Uhum. Né? Porque é aquele rosto limpo, é um rosto limpo, a sobrancelha quase que não tem, né? E é um rosto que traz uma certa tipo de ingenuidade, né? Só que na Carrie ela era ingênua. Aqui a Angel não é. Então é isso, eu acho que eu gostei, a atuação dela também é muito boa. Eu tava pensando agora, né, você falando, eu pensei uma coisa que sobre o nome dela é Angel Blake e Angel tudo bem, é óbvio, de anjo, e aí Blake, eu não sei, pensei agora, então posso estar falando a maior asneira do mundo, então peço desculpa, mas me lembrou um poeta britânico chamado William Blake, né, e ele tem um livro chamado Casamento do Céu e Inferno, e aí justamente evoca, assim, o livro dele, esse livro é só de aforismos, né, mas esse título meio que evoca justamente, né, você tem a Angel, uma anjo que vai ficando cada vez mais demoníaca, né, como se ela juntasse esses dois elementos, né. Porque eu pensei agora, posso estar falando a maior asneira do mundo, peço desculpa. Por fim, outra coisa que o El Goro vai falar também, né, indo aquilo que você falou de que eram várias histórias que eles acabaram condensando em uma, e me chamou muita atenção a figura do reverendo, né, porque a primeira aparição que ele tem, a gente acha que ele é o vilão do filme, né? Porque ele aparece lá, o garoto vê a caveira, vai chamar o juiz, eles chegam, a caveira já não tá mais lá, e aí, assim, tipo, meio que brota do chão o reverendo, segurando aí numa cobra. Sim. Né? E aí você fala assim, porque assim, a gente já sabe que justamente na iconografia cristã, na simbologia cristã, a cobra, né, é um animal que não é muito bem visto, né? É um animal, né, que é aquilo que tenta, né? E é engraçado que depois ele vai ser tentado pela Angel, né? Mas ele tá lá junto com a cobra, você acha que ele que vai ser o cara que vai tentar as pessoas, mas não. O que você achou do reverendo? É exatamente isso. A gente está acostumado a termos ali a fé, né, como grandes vilões, né, desses filmes, né, os reverendos, os padres e afins. E quando ele surgiu, né, porque ele surgiu tipo, não, tô aqui só andando. Não é? A cabeça, só tô andando aqui, não tô fazendo nada não, tá? Não olha pra mim não, que eu não tô aqui, sabe? Ele traz isso pra gente, esse sentimento, só que não tem essa, ele não tem, pra mim ele não tem um grande peso nesse início, e aí é que tá. No meio do filme ele tem um certo desenvolvimento por conta da acusação da Angel dele ter estuprado ela, né? Mas ele, pra mim, não fez tanta diferença assim. Eu esperava um pouco mais. Tá satisfeito? Oi? Tá satisfeito? De falar sobre o filme? Sobre esse filme? Uhum. Ok, então vamos para o próximo filme. Dri, qual foi o filme que você escolheu pra gente? Peraí. Dri? Mas a Dri tá aqui, Thiago? Ela não tá, mas ela mandou um recadinho pra gente. Drama Yugan, de 2024. Aproveitando que ela deu esse recadinho, ela vai dar mais um. Oi, eu sou a Adri e juntamente com o Mark faço o podcast Conversa Fiada Matou Carambola, o podcast do Cultura Pop a Rigor. No CFMC falamos de cinema, música e muitas aleatoriedades. No CFMC no cinema, dissecamos filmes sempre com boas doses de senso de humor e sarcasmo. Seja bem-vindo ou bem-vinda e não deixe de acessar o nosso site culturapoprigor.com.br. Tá, e agora eu vou me embaralhar aqui, mas vamos lá. O filme foi escrito e dirigido por Rahul Sadasivan, com diálogos de T.D. Ramakrishnan. Estrelam o filme Mammootty,
Arjun Ashokan e Siddharth Bharatan. Ó, acho que foi, hein? Pô, foi bom, hein? Tevan, um cantor folk. Cantor folk, cara. Eles tiraram esse pessoal. Cantor folk é o quê? Ele canta Bob Dylan, sabe? Mas vai, continua. Ok. Cantor folk. Da casta Panam, tem um encontro fatídico ao escapar da escravidão, o que o leva a descobrir uma antiga tradição que altera seu destino. Essa sinopse vem do site Filmou. Cantor folk. Ele adora aquela hora que ele canta Blow in the Wind. Ou Not Gonna Have a Door, né? Não é? Vai lá. O que você achou do filme? Então, Thiago, eu tive uma gratíssima surpresa com esse filme. E vou falar o porquê. Thiago, não sei se lembra, mas eu tenho uma certa particularidade com filmes indianos, né? Eu tentei assistir a alguns, em especial o que foi o fenômeno cultural pop, que foi o RRR. Lembro de que a gente comentando num podcast, a gente comentando e eu falando que eu não conseguia assistir. Não conseguia assistir por conta de algumas coisas que aconteciam no filme. E eu fui com o pé atrás, confesso, com Ramayugan, na verdade. Apesar de ser um filme que já estava na minha lista para assistir, quando veio ele para poder assistir para o podcast, eu falei, bem, eu vou de peito aberto. Vou assistir e vendo o que vai dar. E eu tive um excelente retorno, porque Ramayugan é um filme extremamente bem dirigido. É um filme, assim, é um dos filmes desse ano, que eu assisti esse ano, mais bem dirigidos. Ele, alguns takes assim, né? E ele é em preto e branco, ele tem uma fotografia preto e branca e nos remete a algo. Ele dá uma riqueza à trama, né? O preto e branco ele traz uma riqueza assim surreal. E a direção do Rahul Sadasivan é ouro, sabe? Ele vai nos trazendo a história aos poucos, e a direção dele com planos abertos e alguns planos fechados, e utilizar aquele templo, né? Porque no filme eles falam palácio, né? Eles falam que é um palácio, mas é um templo que ele tem locações que contam muito sobre a história, né? Você vai ter a parte de fora do jardim, onde acontecem algumas coisas do filme. Você vai ter a parte da cozinha, você vai ter o subsolo, você vai ter o dormitório, que cada cenário desse enriquece a trama de um jeito. E eu fiquei de boca aberta, assim, assistindo ao filme, né? Claro que o filme, ele para poder trazer a sua história, para poder ele contar a sua história através do Bob Dylan, quer dizer, através do Tevan, ele demora, porque ele vai contando a história, ele vai trazendo os elementos aos poucos, porque você começa a ver ali no início que tem aquela figura feminina curiosa, que a gente fica, caraca, é uma deusa, é um ser, o que é essa personagem feminina? Até que ele chega nesse palácio, né? E ali vai se desenvolvendo essa história junto ao cozinheiro do palácio e junto ao senhor do palácio. E aqui eu quero abrir um extensivo parêntese a uma Mahmood, que é o ator que faz esse senhor do palácio. Que ator incrível é ele. É uma composição assim, para quem tá me ouvindo a primeira vez, eu sou ator formado, né, em teatro. E assim, para quem estuda caracterização, para quem estuda personagem, aquilo ali é uma criação de personagem excelente. Excelente, é o jeito de andar, é o jeito de falar, é o jeito de se portar. A entrada dele
né? Por isso que eu falo que a direção é excepcional. A entrada desse personagem através das sombras desse palacete, desse palácio, na verdade, é triunfal. Você fica, cara, que personagem é esse que tá entrando? Porque primeiro você escuta a voz dele, né? Você escuta a voz que é uma voz forte. Depois você vê a bengala. Depois você vê o pé e você vai revelando. Eu fico todo arrepiado só de lembrar. A figura vai se revelando, né? Aquela figura que é o dono do palácio. E mais pra frente, quando é revelado, alerta de spoiler aqui, ele na verdade é o Goblin da história, a figura dele se transforma, sabe? E quando você ele introduz, né, uma outro tipo de linguagem no filme, que é a animação, né, e você vê também esse personagem, quando ele se transforma no Goblin, ele se utiliza muito de sombra. O diretor utiliza muito. Tem uma cena onde que ele se revela, que ele pega e enforca o cozinheiro. E depois ele vai falar com o Tevan. E o diretor ele posiciona a câmera de uma tal forma que o Tevan começa a conversar com a sombra desse personagem. Ele começa a conversar com a sombra do personagem. Gente, que incrível isso! Ele trouxe praticamente um Nosferatu indiano, né? Ao diálogo dele ali. E ele se utiliza disso de uma forma brilhante, assim. Claro que tem algumas coisinhas, assim, algumas coisas que é do cinema indiano. Não tem como. Que é do cinema próprio deles, né? Que é a forma como a violência é tratada no filme, né? Essas partes, como eu falei, a parte do enforcamento, né? Que pra mim ficaram meio... Caraca, foi estranho isso aí. Mas as cenas de embate, por exemplo, de facada, de cortar, são extremamente bem feitas. Pesquisando o filme, eu entrei em contato com um podcast sobre cinema indiano e o apresentador vai falar no Mammootty com uma enorme reverência, né? Ele fala como se o Mammootty fosse um dos atores mais importantes da Índia. Aí se você for no Letterboxd, você vê quantos filmes ele fez. Quantos filmes você acha que ele fez? Sem olhar no Letterboxd. Nossa, eu tava indo olhar agora. Sem olhar no Letterboxd. Sem olhar no Letterboxd? Uns 150? 442. Meu Deus! Meu Deus do céu! Que isso, gente? Meu Deus do céu! O cara tá acostumado a fazer o quê? Uns 50 por ano? Que isso? Pô, se ele fizer o mínimo que ele faz nesse filme aqui, pra mim já tá ótimo, porque que monstro é esse? Thiago, que monstro de atuação é esse cara? Ele é muito bom. Ele é muito bom. As risadas que ele trazia, assim, pro personagem, e que se transforma, tá? Ele faz uma risada. Quando a gente não sabe que ele é o Goblin, é uma risada um pouco, claro, sarcástica. Mas naquela cena onde eles estão jogando aquele jogo e ele faz a peça virar, você vê uma risada mais diabólica. E essa risada diabólica vai passando durante todo o filme, né? E essas cenas onde ele tem... Porque é um filme diálogo, né? Ele é um filme que tem muito diálogo e são diálogos enriquecedores, porque ele fala sobre a época... Ele explica o que é o Brahmayugan, né? O que é aquilo. E você vê também, claro, a atuação dos outros dois atores estão ótimas. Do cozinheiro que só sabe mastigar e cuspir, ok, parece até uma lhama. Ele só mastiga e cospe. Até quando ele tá lutando. Eu fiquei olhando assim, eu falei, aí eu fiz a anotação mental, Rodrigo, fale sobre isso. Porque ele só mastiga e cospe e eu não sei o que ele tá mastigando e cuspindo. E o outro menino também tá muito bem, mas o Mammootty, ele engole os dois assim de uma forma que enriquece o filme. Então o diretor ele foi feliz na escolha do Mammootty em fazer esse personagem. E quando o Goblin tá tentando enganar
o cozinheiro falando que é o pai dele, e tá a figura do pai dele, é um outro personagem, Thiago. É um outro personagem, não é o Goblin. Claro que tem, o cabelo tá mais preto, a postura tá diferente, a voz tá diferente, sabe? Então, é uma coisa, é uma criação de personagem riquíssima pro filme, que engrandece o filme. O filme vai ganhando um gás diferente toda vez que ele aparece em cena. Desde o início, né, ele aparece já nos primeiros minutos, mas do meio pro final o filme se transforma em aí traz o folk horror pra gente, né? Traz essa coisa do folk horror pra gente e traz também um thriller escondido no filme, né? Porque é a questão de sobrevivência. Cara, se eu tô condenado a viver a minha eternidade aqui dentro e esquecer a minha identidade, porque conforme o tempo vai passando, e a gente também tem essa noção de tempo. Como o nosso protagonista não é o Mamuf, e sim o cantor, o Tevan, e a gente acha que ele passou dias ali, mas a gente não tem a noção de tempo, a gente não sabe se ele passou dias, se ele passou meses, se ele passou anos ali dentro. A gente não tem essa noção, né? Ainda mais quando começa a chover. Aí mesmo que a gente não tem noção mesmo de tempo. Porque é o que o personagem do Mamuf fala pra ele. O outro rapaz que estava aqui, ele ficou 3 anos aqui dentro porque não parava de chover e ele não tinha noção de tempo. Ele não sabia se era dia ou se era noite. E conforme essa fala é dita no filme, a gente sente isso também, essa transformação também no filme, né? Ele deixa de mostrar muito o lado externo que antes ele estava mostrando com cenas, né, de paisagem, com cenas do céu, com cenas à noite. Por isso que eu falo que o palácio é um personagem também do filme. Tá sempre escuro. Não que o filme seja escuro, mas tá sempre... Porque a gente perde a noção de tempo. A gente não sabe o que tá acontecendo ali dentro, né? Se tá de dia, se tá de noite, quanto tempo aquele personagem passou ali. E quanto tempo também aquele cozinheiro tá ali, sabe? Até porque ele também não sabe o quanto tempo ele tá ali. Ele sabe que ele tem um objetivo, né, ali dentro. E legal que eles não têm nome, né? É cozinheiro, é servant, né? Quando você vai ver o nome do cozinheiro, é cozinheiro. E você tem, além disso, quando eles vão pro subterrâneo, né? Pro quarto que o Goblin tenta esconder, que tá ali a chama, né? Você também tem uma chama eterna. Gente, que barato, sabe? Uma chama eterna ali que dá os poderes pro Goblin, digamos assim, né? Que faz ele ter o domínio sobre o local, né? Porque a casa é como se fosse ele, o palácio é como se fosse ele. Então, na primeira cena que ele fala assim, quem é que está aí? Porque não adianta entrar no meu palácio sem eu saber quem é, sem eu saber quem esteja aqui. E ele fala pro cozinheiro, você sabe que eu sei quem tá aqui. É ele, a casa é ele. Então, ele sabe exatamente onde é que tá. E quando essa figura se mostra, se revela, sai de baixo. O diretor brinca com a gente com planos invertidos também, né? Ele ousa trazer essa inversão de plano, ele coloca a gente de cabeça para baixo. O palácio começa a ficar de cabeça para baixo por conta do Goblin, né? E as armadilhas que tem na casa, o Tevan, ele fica preso num lugar. Aquilo é incrível, Thiago. Aquilo ali é incrível porque é na mesma cena. Ele tá num lugar enorme, quando ele vira já tá fechado. Ele anda um pouquinho mais pro lado, já tá fechado também, e vira um cubículo e vai apertando. E o cozinheiro, ele fica tipo naquele corredor da origem, né? No corredor que agora já é o clássico do filme da origem, que fica movimentando ali, né? E é incrível isso, são jogos de cena, são criações, assim, mesmo que não sejam novas, são muito bem-vindas. Eu fiquei babando a direção desse diretor nesse filme, eu fiquei encantado. E o filme, ele vai, claro que o início, como eu disse, ele é um pouco arrastado, porque ele vai contando a história, ele tem essa entrada triunfal desse personagem,
que continua riquíssima até o final, né? Quando tem o embate dos dois, ele vai perdendo um pouco porque essa figura do Mamute se perde pro final do filme, e eu acredito que o filme se perde um pouco por conta disso. E aí tem o pilote do final, os portugueses chegando, sabe? Então tem todo um enredo muito bem colocado, né, no filme, e que eu gostei muito. É um filme, é um diretor que eu com certeza irei procurar saber. E eu ia falar que seria um ator que eu procuraria ver todos os filmes dele. Depois dessa informação, vai ser um pouco difícil, vai ser um pouco complicado eu fazer isso, né? Mas pelo menos algumas coisas, assistir, saber mais sobre o diretor e saber mais sobre o ator, com certeza eu vou ver. Olha, a empolgação foi muito em cima desse filme, coitado do Estigma de Satanás, desculpa, mas Brahma Yugan é um dos melhores do ano de 2024. Eu também gostei bastante desse filme, assim. Chama atenção pelo título, né? Porque a tradução de Brahma Yugan é A Era da Loucura. Eu lembro, né, que para os hindus você tem aquela noção, né, de quatro ciclos, 4 eras, né? Aí eles chamam de Yuga, né? E aí quando falou nisso, aí eu fui ver o que significa o título, eu entendi. A Yuga é era, né? Então faz sentido, né? E faz sentido também o nome, né? A Era da Loucura, né? Porque justamente é isso, né? Que você acaba não tendo noção. É aquilo, né? O tempo, você acaba perdendo também noção do tempo, né? E você falou muito bem, né, dos portugueses, né, porque esses filmes passam do século XVII, né, naquela época Portugal era uma potência, né, e tinha colônia em tudo quanto é lugar do mundo, né, você tinha aqui do Brasil, na África, na Índia você tem lá a Goa, né, na China você vai ter Macau, né? Tanto que é engraçado que eu vi um filme do Johnny To algum tempo atrás, acho que eu até mencionei isso aqui no programa, que aí o filme se passa em Macau, e aí tem uma hora que a câmera mostra uma praça, e aí tá escrito assim, Largo do Lilau, sabe? Assim, tipo, trouxe em português e tem pedra portuguesa, assim, eu achei curiosíssimo. Mas, voltando, esse filme não é de Bollywood, né? É um filme de Mollywood, né? A Tati Regis, que tem um blog que eu gosto muito, né? A presença dela no Blue Sky também é sensacional, e ela também escreve para o site Horrorizadas, e é a segunda vez que a gente menciona Horrorizadas aqui nesse mês, porque não tem como, né? E aí a Tati Regis vai diferenciar, né? Vai falar que não é só Bollywood, né? Você vai ter, né, Tollywood, que é o cinema Telugu, né? Você vai ter Collywood, que é um cinema tamil, e Mollywood, que é o Malayalam. Um trecho da resenha dela, né, que ela fala que cada aspecto do filme contribui para emergirmos em sua atmosfera, desde as entranhas escuras dos cômodos daquela casa até o som e a música. Tudo trabalha em conjunto para criar uma sensação de tensão, fugindo dos sustos fáceis. O roteiro, também de Rahul Sadasivan, é habilmente orquestrado, revelando informações sobre a casa mística e seus habitantes de maneira lenta e cheia de suspense, iluminando o sistema de castas e refletindo sua influência na sociedade atual, né? Eu vou colocar o texto dela lá nas notas do programa, recomendo muito que vocês leiam, porque é um texto muito, muito legal. Você falou que mais que posso adicionar da questão da fotografia. Eu achei a fotografia também belíssima, aquele preto e branco do filme. Eu acho que talvez se fosse colorido não se encaixaria tão bem. Eu acho que o preto e branco ficou fantástico. E aquela cena da animação, não tem uma determinada cena no filme
que vai ter um flashback, e aí o flashback é feito com animação, e eu achei isso uma animação belíssima também, né? Eu achei interessante também o Kodman Pote, ele vai falar que não, você só não pode ir no sótão, porque se você for no sótão, mais uma vez coisas estranhas acontecem no sótão. Sim. Não, se você for no sótão, você vai ter problema, você não pode ir no sótão. Me lembra muito em determinados aspectos, né, aquela questão lá do Barba Azul, né, apesar de ele não ser casado com o Tevan, mas, né, o Barba Azul tem essa história, né, que o Barba Azul o Barba Azul se casou e aí ele chega para sua nova esposa e fala assim, você pode ir em todo lugar, mas só não pode ir naquele quarto. Se acontecer naquele quarto, vai acontecer uma coisa terrível. Aí a mulher vai e abre e vê as ex-mulheres do Barba Azul mortas, e aí ele vai e acaba matando ela, porque ele falou assim, não, olha, se você foi, né? E é engraçado que é um livro infantil aqui, pelo que é um conto infantil. Não é? E isso me lembra também, né, aquela questão da desobediência do Adão, né, que Deus chega e fala para Adão, você pode comer de tudo, só não pode comer aquela árvore que está ali no centro. Coloque uma árvore ali no centro que você não pode, sabe, todas aquelas placas apontando assim para aquela árvore. Pois é, aquela árvore você não pode. É óbvio que o cara ia desobedecer, né? E isso acontece também aqui, mas só num determinado momento, né? Em determinado momento é que o Tevan vai. Na verdade, eu acho que o cozinheiro já havia falado para ele o que acontecia lá no sótão, né? Se eu não estou muito enganado. Falou sobre a chama que estava fechada. Sim. Sobre a morte das outras pessoas que apareciam ali. E é engraçado. É interessante também que a Tati Regis vai falar da sociedade de castas, né? Porque esse filme retrata também bem a questão das castas lá da Índia, né? Eu não sou profundo conhecedor das estruturas estamentais lá da Índia, né? Mas assim, você tem Kodman Pote, né? Ele vai tá lá no alto da casta, né? E aí abaixo dele você vai ter o servo lá, o cozinheiro, e aí abaixo dele ainda você vai ter o Tevan, que é um cantor folk que não fez tanto sucesso quanto a Joa Baez. E esse filme também acaba discutindo também muito a questão do destino, né? Porque tem uma determinada hora que o Tevan tá comendo, e aí ele agradece a Deus, aí o Kodman Pote fica ofendidíssimo. Assim, mas fui eu que te dei a comida? Como é que você coloca Deus? Não põe a Deus no meio. Né? Aí ele fala assim, não, mas foi Deus que me trouxe aqui. Não, foi o destino. Né? E também fala muito sobre a questão de liberdade, né, desse filme, né? Como as pessoas acabam abrindo mão da liberdade delas, né? E eu acho que o próprio Tevan, né, ele abriu mão para entrar nessa sociedade de castas, nesse microcosmo de uma sociedade de casta. Mas eu também gostei bastante. Do filme. O Mamute é excepcional. Assim. Não conseguiria expressar melhor minha admiração pelo Mamute que você já expressou. Ele tá maravilhoso no filme. Tá. Tá satisfeito? Sim. Então vamos agora falar sobre streaming no quadro. Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, Rodrigo, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming? Então, eu assisti, na verdade, não foi recentemente, mas estreou recentemente na plataforma da Amazon Prime o filme A Medium, que é um filme tailandês que é um folk horror. Olha aí. Você já assistiu A Medium? Não, tô querendo assistir, tá na minha lista, acho que já tem uns 2 anos. Então, é um found footage, né, como eu falei, é um documentário, mas que ele traz algumas tradições da Tailândia
né? Só que ele traz essas tradições com os elementos de horror e folclórico, né? Como a gente tá dizendo no podcast, no assunto do podcast. E é um filme bem dirigido, bem roteirizado e é envolvente. Assim, você vai tentando descobrir a história, né? Descobrir o que vai acontecendo durante o filme. E ele não deixa a desejar, não, viu? Ele é bem interessante. Então, a minha dica é... Se eu posso dar só mais uma? Pode dar quantos se você quiser. E também estreou na Netflix O Menino e a Garça, que é o último filme do Hayao Miyazaki, que ganhou esse ano o Oscar de melhor animação, né? Para quem não assistiu, é um deleite, assim, é um filme que ele é, como todos os filmes do Hayao Miyazaki, é uma obra-prima, só que ele vai revisitando a sua própria obra através de gags visuais ou de elementos durante o filme que são extremamente bem-vindos. Então, essas são as minhas 2 dicas de streaming, né? Que é A Médio no Amazon Prime e O Menino e a Garça na Netflix, que estreou também recentemente. Ô, Rodrigo, você tem algum meio de contato? Tenho, sim. Eu tenho o meu Instagram, que é Rodrigo Damascê, e tenho também o meu Letterboxd, que é Digão Cinéfilo, que eu fico postando lá as coisas. Eu agradeço muito, mas muito mesmo a participação do Rodrigo e, claro, agradeço a você que está nos ouvindo. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Daqui da Rua Pareto, eu sou o Thiago. E daqui da Rua Maria José, eu sou o Rodrigo. E este foi o podcast Ponto Cego.